for the party, trust me, we just. Boa noite aí, galera. Boa noite, torreiros. Fala aí, meus camaradas. Mais um episódio sensacional aqui no nosso canal Fala aí, Torreiro. Eu de novo com vocês, nosso host de sempre, até que arrume um melhor. Juliano Figueiredo, prazerzão estar aqui com vocês mais uma vez. Mais um episódio sensacional, mais um episódio feminino, né? Botando aí a presença da mulherada aí em Telecom, sensacional. Acho que já é a terceira convidada que a gente tem aqui e sempre é sensacional. As outras duas, a Thelma e como é que é? A Alciane, foram sensacionais as histórias dela também. E com certeza hoje vai ser mais um episódio desses aí, tá? Então já de cara agradeço aí a parceria de sempre, agradeço a audiência de vocês. É muito bom poder ter esse número de gente assistindo, eu venho acompanhando aí nas nossas estatísticas, tá muito bacana, comentários, né? Então se inscreve, compartilha, chama a família para assistir, que o negócio vai começar já. Como sempre, Rafael na área. Fala aí, Rafael. Fala pessoal, fala Bruno, Bruna, fala Juliano, tudo bem com vocês? Boa noite. Tudo Boa jóia. noite. Então, sem mais delongas, tá aqui Bruna Mariana Moraes. E aí, Bruna? Boa noite para você. Seja super bem-vinda aqui no nosso canal. E já vamos começar. Quero que você se apresente. Fale um pouquinho primeiro de você, quem é a Bruna, né? E aí vamos já começar com a sua história, né? Ou como é que você tropeçou e caiu aqui na Telecom? Acho que essa é a primeira pergunta que a gente sempre faz aqui para os nossos convidados. Então, mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigado por aceitar o convite e pode falar. Sim. Oi, boa noite, né, pessoal? Boa noite, Juliano, Rafael. Queria agradecer o convite, a oportunidade aí de trazer aí mais uma voz aí feminina aí para a Telecom. Espero que possa agregar aí mais informações aí. Então, eu sou a Bruna, eu sou arquiteta, né, formada em arquitetura. Eu trabalho aí com Telecom já faz bons longos anos. Eu iniciei em Telecom desde o meu primeiro emprego. Quando eu tinha 16 anos, eu comecei a trabalhar em Telecom, na Networker. A minha irmã também já trabalhava na Networker, então foi uma indicação. Então, eu entrei como menor aprendiz, fiquei por pouquíssimos meses aí na área da contabilidade dentro da Networker, e logo que eu entrei na faculdade, né, na sequência, que eu comecei a fazer a faculdade com 17 anos, eu comecei a trabalhar em sitebook. Comecei a trabalhar sitebook, trabalhei um períodozinho aí, alguns poucos meses aí, onde a gente tive essa vivência aí com documentação. Então comecei meio que ter primeiros contatos aí com Telecom, como que funcionava, os projetos e toda a documentação, né, de uma obra, de um site. E logo na sequência eu recebi o convite da diretora da empresa, que fosse trabalhar com ela na parte da engenharia. Então, eu comecei a trabalhar com ela na engenharia, aí fiquei com uma galera bem legal, que eu consegui aprender bastante coisa aí. Então, eu fiquei aí, por volta de um ano na engenharia. A gente fazia os projetos das torres, né? Então, a Networker, ela fabricava as torres, né? Então, tive esse contato aí, primeiramente com as estruturas, né? E fiquei um período aí de quase 2 anos aí dentro da Networker, onde tive um primeiro convívio com Telecom. Depois eu saí, porque estava difícil, eu estudava e trabalhava na Vila Olímpia, morava em Guarulhos, eu era novinha demais, então estava difícil conciliar tudo isso daí. E aí eu vim trabalhar em Guarulhos. Então, eu trabalhei na prefeitura de Guarulhos, aí eu tive um contato aí com a parte pública aí da coisa. Fui trabalhar na Secretaria da Habitação. Então, eu trabalhei aí com regularização fundiária. A gente teve foi um contato legal que eu tive nessa Secretaria da Habitação, porque a gente tinha projetos viários, né, rodovia que ia passar, às vezes, dentro de comunidade, e a gente tinha aí que fazer a remoção
marcar, né, as moradias da galera aí, que ia passar esse projeto viário, então a gente teve um contato legal aí, tinha um período bacana aí dentro da Secretaria da Habitação. A gente ia... Tem que falar, galera, hoje vocês estão morando aqui e aqui vai passar uma rua. E Isso. agora eu vou ter que relocar vocês. Foi, Caraca, era é legal e tenso, né? complicado ao mesmo tempo, porque É às isso que vezes eu a ia gente falar. era chotado, a gente tinha que entrar, tinha dias que a gente podia entrar na comunidade, né, porque era comunidade mesmo, assim, então ia passar a rodovia ali, Ayrton Senna, ia pegar uma área ali, ia ter que desapropriar a galera aí, então a gente ia marcando mesmo, assim, moradia por moradia, Xão na porta, junto com a galera da Caraca, Defesa Civil e assistente social, né? Porque eles iam ter direito a uma moradia popular, então eles iam ter que fazer toda essa documentação de quem tinha direito, quem não. E teve dias que a gente não pôde entrar, tem dia que era dia do tráfico, e foi complicado. Teve dias que a gente teve que entrar dentro do barraco lá da galera que estava tendo ocorrência policial, polícia correndo atrás da galera na comunidade. Então, comunidade, né? Vocês estavam ali fazendo o jabá de vocês, né? Era, era bacana, foi um contato legal, assim. Eu não gosto faltava. de ter essa Legal, experiência, hein? assim. Muito legal isso. Não, mas você sabe que hoje, assim, eu acho que no dia, eu acho que foi pura emoção ali, foi um Sim. negócio meio que... Mas, assim, hoje eu lembro muito dessas histórias, assim, sabe? Eu acho que eu aprendi muito, sabe? Assim, em todas essas... Assim, graças a Deus, assim, as passagens que eu tive nas empresas que eu tive, assim, eu acho que agregou muito, sabe? Assim, no profissional e como pessoa, assim, como Bruna mesmo, assim. Então, eu acho que eu levo muitas coisas aí esses contatos que eu tive aí com as empresas que eu trabalhei. E hoje a gente dá risada de tudo isso, né? Aí, Eu logo costumo na falar. sequência... Perdão. Oi? eu tive uma experiência dessa, assim, não diretamente como você, assim, eu não fui o cara que entrava lá para dar má notícia, mas foi na época que eu trabalhava na empresa de saneamento em Cubatão, né? Bem na época da construção da Nova Imigrantes. Então tinha a Sei. mesma coisa, o pessoal das cotas, né? A gente estava lá para cuidar da parte de projeto de saneamento, né? Porque a Ecovias chamou a gente para que tinha toda a parte de coleta da água de chuva, imagina, estava tudo dentro do túnel, né? Toda a água que entrava no túnel, que a gente estava participando desse projeto, porque essa água ia ser jogada dentro do rio, que é o rio que a gente captava para tratar, para abastecer. Então, a gente foi envolvido desde o começo. E tinha isso, né? Onde ia ter os pilares dos viadutos, tinha casa, né? E depois as áreas que a gente tinha que dinamitar ou fazer o tatuzão lá para fazer o túnel, tinha casa, a gente tinha que tirar a galera, né? Então também teve essa coisa assim. E eu lembro de uma situação, não sei se aconteceu com você, mas você me fez lembrar. Casas que foram removidas, né? Então, assim, de um outro bairro distante dali foi construído conjuntos habitacionais, né? De Sim. CDHU, sim, né? Essas coisas. Então, assim, ó, você vai perder sua casa aqui, eu sei, né? E não era eu que fazia esse projeto, eu só escutava depois. E o pessoal pegava esse apartamento lá, né? Então, pô, eu Uhum. pensava assim, caramba, olha, pô, tô tirando o cara de um barraco, né? O cara vai morar num lugar mais digno, né? Pô, energia, luz, segurança, pensando, né, a questão de higiene mesmo, né? Saneamento para as crianças, né? Vivia ali num barraco pendurado no morro, agora vai para um apartamento e tal. Por mais que fosse pequeno, independente, né? E aí passou um tempo depois, eu vi essas famílias saindo desses prédios, indo para a comunidade, em outra comunidade, e alugando um apartamento. Ah, não, tem de Falei, tudo. cara, como é que pode um pai de família pensar em fazer isso com a própria família por Ah, causa não, de um troco teve, a já, mais? Aí eu a também não gente podia vê, julgar, né? Falei, bom, né? Cada um sabe da condição que tá. Mas era a uma coisa gente que eu vê ficava. muito isso, é assim, eu acho que eu era portador de notícia ruim para eles, com certeza, porque eu ficava com a folha do projeto na mão e ia marcando, essa vai sair, essa não vai sair, mas a gente tinha toda ali a ajuda aí da galera
da assistência social, né, para fazer esse trabalho aí de conversar, mas não era fácil, até porque, assim, tinha umas pessoas que queriam realmente sair dali e ir para um lugar melhor, né, tinha toda essa consciência aí, mas, assim, eles não pagavam água, né, não pagavam luz, e agora, assim, poxa, agora eu vou ter que pagar, então, assim, teve de tudo, teve aqueles que a gente contava como cada moradia que tinha banheiro, então, assim, tinha banheiro e um quartinho, já contava com uma moradia. Então, teve gente que começou a construir mais de um banheiro dentro da moradia ali para poder ter direito a 2 casas. Então, assim, tinha gente que estava vendendo ali o barraquinho deles ali por 50 mil, porque sabia que ia ter direito a um apartamento. Então, assim, teve de tudo. E aí teve toda essa parte aí também da... Oi? Teve toda essa parte aí também da regularização fundiária, que a gente teve uma galera aí que, aqui em Guarulhos mesmo, tinha um bairro que estava todo irregular, todo o bairro inteiro no nome de uma única pessoa, que num passado era uma fazenda, e aí a gente teve que regularizar todo mundo com seus devidos lotes. Então, assim, foi também um trabalho bem complicado, era difícil, mas, assim, é isso que eu falo, trouxe bastante bagagem aí. A gente entende o que é o ser humano, que move as pessoas, né? Seja a Sim, ganância, seja o querer coisa melhor para a família, seja a malandragem, né? Teve lugar lá sim, na Ecovias que não tinha família, mas os caras ficaram sabendo de algum jeito que ali dava um naquele jeito. lugar ia ter uma pilastra. Então o cara foi lá da noite pro dia, Olha, botou um barraco, um banheiro, como você falou, e falou: ah, não, eu moro aqui há moro 200 anos aqui, já. Não você pode vê? tirar daqui, essa propriedade é minha. Você vê assim a louça nova, né? Você Nem, vê? nem Pois é. usaram, mas o cara sabia que se ele fizesse isso, ele ia ganhar um Tem de tudo. apartamento lá. Então tem de tudo, né? Assim, sem julgamentos, né? A gente sabe a condição que É a gente sabe o país ser que a gente vive, humano, ser né? humano. Exato. Então, mas bacana você ter tido essa experiência. Assim, então, pode não Sim, ter nada a ver com o que você faz hoje, mas te dá um olhar de Brasil, te dá um olhar do que move as pessoas, né? Conhecer mais as outras camadas que vivem aqui no Brasil, né? com A gente sabe, certeza, faz parte faz da parte. construção humana da Sim, gente, né? Não é só fazer curso, né? Parte técnica. Tem não, ser humano por trás então, quando tem ser humano, tudo fica complexo, né? A gente não pode com certeza. trabalhar em linha reta só, né? Bacana, Não. legal. E aí, na sequência disso, eu fui trabalhar em uma outra secretaria, ainda dentro da prefeitura, eu fui trabalhar na Secretaria do Meio Ambiente. Aí era só maravilha, né? O que eu tinha de desafios no anterior, nessa foi só maravilha. Então, eu tinha contato ia dentro do zoológico de Guarulhos, via lá na parte ali onde os veterinários cuidavam dos animais, eu fazia projeto de recinto para os animais aqui do zoológico, cheguei a fazer um projeto de um borboletário dentro dos parques aqui municipais. Então, a gente era coisa maravilhosa, né? Então, era. Você imaginou que algum dia seria secretário? Não, É muito doido isso, né? Olha aqui, onde os caminhos levam a gente, né? sim. Muito bacana. E foi bacana, foi uma experiência ótima também. Levo grandes amigos desde da época até hoje, assim, que aprendi muito. Mas era gostoso, assim, eu trabalhava dentro de um parque mesmo, aqui em Guarulhos, dentro de um parque, a secretaria ficava dentro de um parque, então era todo, imagina, né? Não era um trabalho, sim. E era muito bacana, era muito gostoso. Aí eu fiquei, acho que num período de mais ou menos ali 1 ano e pouquinho também, porque foi um estágio, né? E depois disso eu já fui para a construção civil. Aí já veio os desafios da construção civil, que aí eu já trabalhei num canteiro de obras, de uma construção de prédio, de, de prédio, né, residencial, 9 blocos de torre de prédio, e trabalhei, era a única menina dentro de um canteiro de obras com mais de 300 homens. Então foi outro desafio, foi. E construir o banheiro, piscina, Não entendi, desculpa. construir o banheiro, piscina do canteiro?
Tá Então, tinha que contando. ter. Isso é uma Dentro do. discussão forte, ferrenha aqui, né, em telecom, né? E eu trago o exemplo que eu trabalhei em offshore um tempo e o pessoal discutia lá, falando lá atrás, 2007, 2008, né? Quando eu tive contato com o pessoal de offshore, e na plataforma não tinha banheiro, era só homem que trabalhava. Por que que vai ter banheiro de mulher? Né? E a gente discute muito hoje essas coisas, né? Hoje não é nem Sim, para ter nem de mulher nem de homem, para ter geral, entra em qual você quer, geral. né? Tem empresa que adota Sim, isso. Mas a Telecom ainda não tem isso, né? Você vai subir é. na torre, não tem banheiro nem para homem, vai ter para Não, mulher. Ah, não tem as condições. E não tinha, separado ali, não tinha um banheiro próprio para mim, não. Eu ficava dentro do barracão ali, né, da parte do escritório ali, né? Então, eu ia lá fazendo relatório diário de obra, ia para o meião lá. Então, assim, é complicado também, tem muitos desafios, né? Sabe como que é a galera aí, peãozada é complicada, o assédio é complicado. Eu lembro que a gente tinha muito problema com internet, é, lá, porque oscilava demais, né? No canteiro ali, tinha muito problema de internet. Às vezes eu tinha que ir no alojamento dos homens, que eles ficavam, às vezes alugava residência ali próximo ali da obra, e às vezes eu tinha que ir no alojamento, pegar a internet deles, então assim, era um risco meio tremendo ali. Eu era nova e eu tinha um certo receio, às vezes eu chegava e falava, mãe, pelo amor de Deus. Então, assim, eu fiquei um período ali de uns 6 meses, vai, mais ou menos ali, trabalhei aí nessa obra aí, mas foi punk, foi, ó, você está É me trazendo uma alguns mulher que insights aqui, consegue, né? uma mulher consegue trabalhar num ambiente desse e, assim, se sobressair, né? Consegue realizar sim, bem o trabalho e impor o seu respeito para 300 homens. E não são 300 homens no escritório, não, são 300 homens no não, canteiro de 300, obra, sim. né? É, É eu acho que é um. o maior desafio. Eu acho que realmente é o maior desafio. Acho que é porque tem muito esse lance, assim, de eles. Ah, pô, é mulher, tipo, não dá confiança, então você tem que ter o respeito ali, ter que ganhar confiança, ao mesmo tempo ter que ter aquela parceria de você, pô, você ser legal, mas é um assim, ó, me respeita, entendeu? Não Mulher e atravessa. Então, jovem, assim, né? eu era muito nova, assim, não tinha praticamente experiência nenhuma com obra, nenhuma com nada, e já receber essa responsabilidade, porque o engenheiro responsável pela obra mal ficava lá, né? Ele ia, sei lá, uma vez na semana, sabe? Deus, não me Esses lembro. engenheiros. Esses engenheiros, o arquiteto falando de engenheiro, a luta aí do. E esse é um insight que eu fiz, que eu estava aqui pensando. Eu falei, caraca, olha só, ela sozinha ter que se virar com o cenário que ela Sim, tinha, né? Fazer o melhor. Eu veio um Cortella aqui na cabeça, né? Fazer o melhor que você pode fazer com o que você tem, até que você consiga mais e poder produzir melhor, né? É muito bacana isso, você poder ter enfrentado isso e superar isso. Então, já sim, com certeza. parabéns, parabéns, número um aí por isso, né? E você tem que buscar recursos aí para poder fazer melhor o teu, né? Porque, pô, a internet aqui não dá, cara, onde que tem uma internet melhor? Porque eu preciso entregar mais do que eu preciso entregar, né? Tem minhas cobranças, eu não quero perder prazo, eu não quero, né? Muito legal isso. Fora os E desafios com acidente, né? Que a gente tem aí dentro do canto de obra, que é realmente muito comum isso. Então, era galerinha furava a bota com prego, entrava prego no pé de um. Aí teve um acidente que foi fatal, e aí foi muito complicado, porque a sorte que nesse dia eu não estava sozinha, tinha um outro engenheiro da construtora que estava lá também. Foi um rapaz, ele estava 2 anos desempregado e ele conseguiu esse emprego. Fazia acho que 2 semanas que ele estava trabalhando na obra. Um barracão caiu em cima dele. Aí não resistiu e foi triste, foi, foi punk. Esse foi uma situação bem complicada que a gente teve que lidar aí com todo aí. você estava na obra quando Tava, aconteceu? tava. Cara, e como é que foi a vibe, assim? Que aconteceu, assim? Bom, quando você soube, você consegue lembrar quais são as primeiras coisas que veio, assim? Quando você soube, o que você fez? Você Não, aí correu, você sentou, você...
Não, aí a gente primeiro já foi reportar tudo, né, buscar médico, SAMU, liga para isso, liga para aquilo, começamos a mover tudo aí, os esforços, mas eu lembro que foi muita agitação, porque aglomerou muita gente, sabe? Eu lembro que aglomerou muita gente, mas assim, eu não cheguei a ver, não cheguei a me aproximar, não consegui, não tinha, até porque também acho que a galera ali tumultuou e não consegui, né, acompanhar isso, mas eu sei que a gente foi muito complicado. Eu lembro que Quando foi isso? Oi? Que ano foi isso? Que ano? Só para... Foi Porque lá hoje, para uns 2000 e deixa eu ver, foi um 2009, 2009. ainda não tinha de smartphone como tem hoje, Não, né? não Essa é a tinha, era, não era aí que eu tinha. queria chegar, porque hoje Não, não acontece o tinha, não negócio, tinha, né? não tinha WhatsApp, não tinha. Hoje dá 5 minutos, né? Você viu, Não, semana não, passada isso, com certeza. teve um acidente fatal, né? O cara que ficou pendurado lá no prédio. E, cara, deu 5 minutos, estava em todas as redes sociais, que é uma Ah, exposição eu absurda, vi né? no LinkedIn até postar, eu acho que é uma exposição ali, às vezes, desnecessária, porque é família, né, ver e tudo mais, Exato. e eu fiquei muito chateada justamente porque depois eu consegui, eu lembro que a família dele chegou e ia até o lugar, sabe, assim, então, assim, eu acho que isso me trouxe muito, a gente não tem como não sentir, sabe, acho que é demais, assim, e eu não tenho muito estômago, assim, para lidar com essas coisas, assim, porque eu sou muito sentimento, então eu tenho muito foi muito triste, até por conta da história. Eu lembro que ele ficou muito feliz quando ele começou a trabalhar lá, então, sabe, assim, o cara estava desempregado há 2 anos, o rapaz, ele veio do Nordeste, estava desempregado, então achou que, pô, vou mudar de vida e tudo mais, e de repente acontecer essa situação, tinha filhos pequenos, então, assim, foi uma coisa muito chocante, assim. E aí, depois disso, eu acho que eu fiquei por muito pouco, não sei nem se chegou a fazer um mês, porque juntou toda essa situação acho que, né, de eu ter que encarar tudo muito sozinha, né, pô, é, todo esse lance aí de assédio que tinha, que era complicado, eu era nova e toda essa dificuldade que a gente tem, né, também no canteiro de obras, de ter que pô, ir no alojamento, os caras ficar no quarto dos caras, o pessoal dormindo e eu lá tentando pegar uma internet, sabe? Assim, então, a gente corria uns riscos ali meio complicado. Então, eu sentei, conversei com a minha mãe falou, pô, não, é isso, não vai, né? Você tá ainda no início aí da carreira aí, entendeu? Vai fazer algo diferente, né? E tudo mais. E quando a gente é novo, a gente pode escolher, pode mudar, pode, né? Outras situações, né? Então, eu saí desse lugar com tudo com essa Com tudo Mas isso, né? isso é bagagem, uma bagagem, né? Uma experiência que a gente rotula como bagagem em certo momento, mas talvez tenha te dado uma casca, né, sim, com para certeza, você se blindar de certa forma nessa questão de assédio, de saber se posicionar, com né? Porque, certeza. pô, eu já passei por isso, então a hora, ó, tem limites, tá? Você, de repente, até definir melhor os seus próximos limites, porque lá atrás você não tinha essa casca, né? Você não Sim, tinha... sim, A gente entra achando que vai acontecer nada, de repente você recebe um cara que faz isso e fala, caraca, eu não imaginei que isso fosse acontecer comigo, né? Então isso te dá uma casca de experiência, né? E que depois vira lição e que em um certo momento, talvez até agora, de repente alguém vai escutar você falando a tua experiência aqui e vai servir de exemplo para outras meninas que estejam assistindo, que estejam numa situação como a sua, com começando, certeza. né? A entrar na vida aí eu ia até falar isso antes, né? Tudo que você passou e quando a gente ouve a palavra arquiteto, eu sou arquiteto. Então, você falar para 10 pessoas, o que vem na cabeça quando você fala assim, ó, eu sou um arquiteto, não vem metade
metade do que você acabou de falar aqui. Não. Né? Vem um cara na prancheta, num escritório bacana, porque essa é a É. visão, né? O engenheiro, quando você fala que o cara é engenheiro de obra, engenheiro Aí já é civil, mais, aí já é mais. você já pensa, né, num cara de jeans, camiseta, um capacete, a bota suja de barro, porque é um Com ambiente certeza. mais, né? Mas o arquiteto também está nessa, né? E assim, Sim, eu sei porque eu já vi, já convivi com arquitetos, e você está falando aqui mais uma que passou por isso. Mas normalmente a gente pensa no arquiteto, o cara tá sempre com a roupinha limpa, mal suja a bota, vai na obra, olha lá se vai. Ele vai sim, antes, né? Eu tive um casal de amigos que reformou meu apartamento, que era isso. A esposa era arquiteta, então ela ia nas lojas de material de construção para escolher as cores, sim, né? Ia na loja de material de iluminação para escolher qual luz vai colocar, que tom, que é bacana demais. Não estou diminuindo a sim, profissão, sim, tá? A sim. gente precisa, porque se eu fosse decorar minha casa, ia ser um pandemônio, né? E a minha casa hoje tem o jeito que ela tem, porque teve uma arquiteta por trás, né? Fazendo projeto e tal. Foi muito Com bacana. Mas certeza. quem veio na hora que começou a quebrar a parede foi o marido dela, que era engenheiro civil. Sim, E é muito bacana isso, você ter essa experiência aí para poder te trazer onde você está hoje, né? E com você me trouxe certeza. essa fala aí que você, né, teve de ir na casa dos caras, os caras estavam dormindo e tal. Quando eu comecei como engenheiro de segurança, eu tive essa sensação, lógico. 10.000 vezes menos. Mas assim, eu era o cara que de manhã estava fiscalizando os caras, né? Falando, pô, não pode, para o trabalho, suspende isso aí, para, tem que fazer um DDS porque não tá legal, vamos suspender isso. E a turma pega uma raiva, né? Mas fica, poxa, esse cara vem aqui só para pentelhar a gente, né? Que é a visão que a gente tinha, que tinha da gente, né? Quando a gente começa. E à noite eu morava na mesma casa deles, era uma república. Então, assim, eu dava paulada no cara de manhã e à noite eu estava Eu jantando na tava mesma mesa com trocando. eles. Eu dormia no mesmo quarto que o supervisor de solda. De solda? Não, de ferragem. Os caras mais brutos lá, cara. A turma que dobra Você os vê ferros os para ferros. fazer, né, as vigas de concreto que a gente estava fazendo lá. Uhum. Você imagina, um dos caras mais brutos da obra. Os caras que menos queriam saber de segurança, aí eu dormia no mesmo quarto que o cara. Eu falava, nossa, daqui a pouco esse cara vai acordar à noite e vai me dar uma paulada aqui, eu não vou acordar amanhã, sabe? Eu sentia isso, pô, e eu tinha acabado de Com entrar, certeza. tava moleque também. Então eu sinto uma parcela aí, mas eu Sentiu, consegui me identificar. Você falou assim, pô, eu tinha que estar lá, e por quê? Porque eu tinha internet na com casa. certeza. A empresa nem dava laptop na época. Eu lembro que eu comprei um laptop, a gente só Sim, tinha computador na obra. Eu comprei o meu laptop, eu salvava umas planilhas no pendrive que eu precisava fazer, ia para casa, montava, fazia não sei o quê, e mandava por e-mail para mim e para o meu gestor lá que precisava. Mas é mas é muito bem louco. isso mesmo. E como Bacana, que bacana demais. você voltou para Telecom? Eu Já imagino. Isso tudo foi bem na sequência. acontecendo e o bichinho do Telecom ali, né? E Isso. aí, quando é que você volta? Quando é que Né? você é? Porque volta, todo mundo volta. Foi bem na sequência, depois desse grande desafio aí que eu tive aí com a obra civil aí, eu voltei para a Telecom, aí eu trabalhei numa empresa relativamente pequena, mas a gente fazia infra, fazia instalação para Huawei, fazia infra para sharings, então assim, era uma empresa relativamente pequena e nela eu fazia um pouco de tudo. Nela eu fazia toda essa parte de interface com o cliente, fazia tudo, então era um Severino cara crachá. É, então eu fiz um pouco de um tudo ali, que era uma empresa pequena, né? Então a gente meio que faz de um tudo mesmo. E aí, na sequência, essa empresa eu fiquei, acho que foi um ano, por volta disso, 10 meses para um ano, e eu já na sequência entrei em 2014, eu entrei na American Tower, e estou lá até hoje. Aí eu já comecei a integrar o time de projetos, né? Então, desde então, eu faço parte da equipe de projetos, que aí a gente consegue, é um lado mais puxado pelo que você falou ali, que é puxado do lado ali do design, né, do lado do projeto mesmo, do AutoCAD, de ir lá e montar o layout dos sites, e fazer acontecer aí, é onde
eu estava até conversando aqui com o pessoal, porque a gente fala que é onde faz acontecer, né? Que a gente fala, sem um projeto não tem obra. Então, assim, às vezes o pessoal não vê muito a importância disso, né? Às vezes eu dou treinamento para os nossos fornecedores de projeto e pessoal de obra, que eu falo muito disso, né? É importante você ter, é muito importante essa etapa, essa fase de projeto, porque lá a gente consegue não só diminuir custo, né, da obra, de quanto que vai custar essa obra, mas, assim, toda a funcionalidade do negócio. Porque, assim, igual eu trabalho numa sharing, e a ideia da sharing é compartilhamentos, né? Então, assim, de repente, assim, a gente tem que fazer um site já pensando num futuro compartilhamento, né? Como uma segunda operadora vai entrar, onde que ela pode entrar, né? Então, assim, e é informação pra caramba. Então, assim, a gente tem que ter um bom ali referências, boas informações para fazer um projeto de qualidade, né? Antigamente eu falo que era muito bom a época que a gente fazia um TSS, que o pessoal que o projeto vinha praticamente pronto, né? Hoje em dia a gente já não tem mais isso, né? Então, assim, quando a gente faz um BTS, que é um site do zero, né? A gente recebe um relatório do candidato, assim, o que diminui muitos problemas é que a gente analisa esses candidatos antes de aceitar ali, de escolher o candidato que vai ser mesmo, a gente faz análise de algumas opções, né, alguns candidatos. Então, a gente olha e fala, ó, esse candidato aqui é legal, porque ele está de frente para a rua, a gente vai diminuir ali problema com acesso. Esse aqui não, esse aqui já tem um desnível muito grande, a gente vai ter que trabalhar ali com muro de arrimo, vai ter que fazer talude, então a gente já sabe que isso vai custar mais para a gente, então assim, a gente começa, tem opções, né? Então a gente consegue trabalhar melhor ali, diante aí dessas escolhas que a gente faz a análise aí dos candidatos. E aí a gente recebe o SAR, né, que é esse relatório do candidato, com todas as informações do local, né? E aí a gente tem um plano altimétrico, que aí a gente faz todo o projeto com base nisso, com base na sondagem, a gente recebe sondagem, recebe fundação, recebe o projeto da estrutura, recebe todas essas informações, e aí a gente faz uma junção de tudo dentro do projeto, todas essas informações dentro do projeto. E lá a gente faz projeto desde de BTS, né, projeto do zero, e compartilhamentos, a gente faz projeto específico da engenharia mesmo, estudos de treliça, de postes, né, que a gente vai fazer uma treliça no entorno, a gente tem projeto de licenciamento, a gente tem projeto ali para renovar contrato com os proprietários dos terrenos, a gente tem projeto de prefeitura, que a gente faz toda essa parte de licenciamento, a gente tem projeto de Comunique-se, né, que são os projetos específicos de exigências de cada município, enfim, é uma infinidade de projeto ali, de coisas ali que a gente tem. Eu tô com uma pergunta, aqui meio capciosa. Chegar aí, vamos ver se é Eu acho que você já sabe qual é, né? É o seguinte, Bruna, a gente tem o nosso grupo Tower Safety, né? Que tem aí mais de 1.000 membros já. E esses vídeos aqui sempre estão rolando lá também. E um dos debates, né? Tem muito debate técnico, tem muito network, né? E uma das dores da galera de campo é o bendito poste com step bolt, né? E fica um questionamento, né? Eu costumo dizer que o problema não é o poste, não é o acesso, é o preparo de quem sobe, né? Eu acho que o profissional de telecom ele tem que ter recursos técnicos, seja de treinamento e seja de equipamentos, para poder superar certos desafios, né? A gente fala que a segurança do trabalho, se pudesse, instalava
um sistema que você apertasse o botão e todas as antenas descia tudo para fazer tudo do chão. Só que esse mundo não existe, né? E nesse sentido, em relação ao Step Boat, que realmente é um meio de acesso mais difícil para quem vai subir e para quem está acostumado a subir numa escada, né? Uma escada tipo marinheiro. Eu não sei se você pode, é claro, tratar de assuntos estratégicos aqui da empresa que você trabalha, mas nas questões técnicas, né, relacionadas ao projeto, o que que determina a instalação de um step boat numa estrutura? É uma questão de zoneamento, é uma questão de custo, é tudo isso, né? Você colocou várias questões relacionadas a como vocês estruturam o projeto, né, avaliando o local, o custo, vai precisar de muro de arrimo, não tem outro lugar. Então, tudo isso vai compondo aí o histórico daquele projeto até as definições finais, né? Em relação ao Step Boat, como que isso é feito? Assim, nos projetos, nossos projetos de estrutura, a gente tem duas, inicialmente, acho que são duas, três empresas que nos fornecem as estruturas, né? E elas já vêm com um kit meio que montado ali. Bom, essa estrutura, ela vem nesse kit, vem isso, isso e aquilo, tá? Então, assim, normalmente, assim, ATC, se eu te disser que eu me lembro de alguma estrutura que a gente utilizou, Step Boat, eu não consigo te falar. Eu sei que a gente sempre utiliza as escadas. Eu não me lembro de alguma estrutura assim, tá? Dentro da American Tower. Mas eu acredito que isso influencia muito em relação a custos também, né? E eu não sei nem se é em relação à legislação, tá? Mas eu acredito que o que pode mais influenciar aí seria em relação à parte de custos, tá? Mas eu sei que na ATC a gente já tem, é como se fosse um pacote fechado, é um kit, né? Então ela já vem ó, essa estrutura vem com esse kit. E a ATC ela faz uso das escadas, né? Ok, legal, valeu. Aí para outro lado. Não cortou a sua. Oi, voltou? Tá ouvindo? Voltou. Então, a minha pergunta ia para outra direção, mas boa, porque o Step Boat, acho que todo mundo, né? Desculpa lá, nada pessoal, tá, Bruno? Mas a turma do ar-condicionado, né? O pessoal fala que vocês são a turma do ar-condicionado. Quem não, É, não tá na torre é a turma do tá no ar-condicionado. ar-condicionado. Mas eu quero justamente saber, você falou que já acompanhou a obra, já vai para campo. Como é que está hoje a sua vida entre escritório e campo? Você já teve mais e agora está menos, porque está envolvido em outra, né? Você falou que mudou de área, né? Então talvez isso tenha uma influência. Como é que está aí? 50-50, 20-80? Eu acho que, assim, antes da pandemia, a gente tinha muito mais acesso a isso, assim, antes da pandemia a gente ia bastante para acompanhar a obra, porque assim, eu achava interessante assim, porque assim, eu falo assim, que é legal você ver toda a etapa da coisa acontecendo, né, porque assim, eu faço projeto, e aí, de repente, você for acompanhar uma concretagem, você acompanhar uma abertura de obra, e aí depois você ir lá na aceitação, ver como ficou, sabe? Assim, poxa, seu filho, você deu vida a isso, entendeu? Assim, então eu acho que você começa a enxergar isso com outros olhos. Você começa a entender o porquê de cada coisa, porque assim, a gente tem projetista que nessa área da galera aí de projetos aí de telecom, que muitos não sabem o que estão fazendo, o porquê de cada coisa, por que que a gente tem que fazer o aterramento aqui, por que que nesse aterramento a gente usa o cabo de cobre, por que que nesse aqui a gente usa a cordoalha de aço, o porquê de cada coisa, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que dá muito na vivência em campo, sabe? Assim, que eu acho que te traz muito indo para a obra e vendo aquilo tudo. E eu acho que hoje, assim, passou a pandemia, a gente faz isso com muito menos frequência, assim, em algumas ocasiões muito específicas. Mas antes da pandemia, a gente ia bastante para resolver muitas situações, sabe? Desde parte de legislação, quando a gente tinha que ir muito para sites rurais, ver lance poxa, tá passando uma torre de alta tensão aqui, como que a gente vai fazer, sabe? Ver toda essa funcionalidade do site, ver como que a gente vai fazer acesso, como que a gente vai fazer acontecer, diria assim. Então, a gente ia bastante. Hoje,
passou pandemia, assim, a gente está muito mais no ar-condicionado do que indo para a obra. Você gostaria, né? Oi, desculpa. Tanto que você gostaria de ir. Pois é. Pois é. A gente estava falando até, né, você falou que a ATC, um tempo atrás, tinha esse programa, né, de levar o pessoal, até que não é ligado diretamente, né, na montagem, na construção, e isso era bacana, até para levar um advogado, levar um cara da contabilidade, do financeiro, do RH. Eu fazia isso, né, eu comentei com você, a gente fazia isso na Cipates, você continua fazendo ainda, Rafa, né? Que acho que é uma boa prática que, pelo menos numa CIPAT, né, num evento assim, que dê para tirar um pouquinho o pessoal do escritório e mostrar a estrutura, até para se conectar, né? A gente estava conversando aqui antes, nos bastidores aqui, a quantidade de gente que eu levei nessas torres e as conexões que eles faziam. Você percebia assim, as pessoas conectando, tipo, então isso que eu tô vendo aqui é aquilo que eu costumo pedir no contrato. Quando eu falo com um fornecedor lá, o cara fala que tá faltando tal coisa e eu não sei o que é, né? Então, às vezes, ajuda, elucida muito o que você faz no teu dia a dia, você começa a conectar e fica mais fácil até de você entender, né? Por que que o cara tá pedindo isso? Pô, já mandei tudo que ele precisava. Não, mas tem certas coisas que é só amassando barro, né? Como a gente fala, que dá para você realmente entender o que a pessoa tá passando ali. Ô Bacana. Bruna, você citou aí algumas situações aí que quando a gente passa é difícil, né? Apertado, depois vira história engraçada para contar, né? E da Telecom, assim, o que que você passou assim de que é uma memória engraçada, algo que você gosta de recordar, alguma dificuldade que hoje se lembra e é divertido de lembrar, dar risada? Teve alguma situação assim nesses 11 anos, ou mais, né? Que se juntar com o que Com o que você trabalhou passou, no comecinho, né? sim. Eu acho que tem esses episódios assim que eu acho que que eu tava, até falei com o Juliano, que assim, a gente fala assim, episódios que a gente passa, que eu passei até com os próprios supervisores, na época de que a gente ia mesmo fazer vistoria nas obras, assim, alguns perrengues aí de acessar uns sites aí com o acesso limitado aí, uns alçapão complicado aí de acessar, aí em site que não tem guarda-corpo, e se eu falar, cara, não posso chegar perto disso e já dá aquele... e assim, eu acho que situações muito, assim, diferentes, assim, eu acho que o pessoal do ar-condicionado é mais difícil a gente passar perrengues mesmo, por isso que eu falo que eu acho que os perrengues que eu passei mesmo foi nessas vivências aí que eu tive no chão de obra mesmo, quando eu trabalhava na Secretaria da Habitação, eu acho que dentro da Telecom, assim, teve mais situações engraçadas mesmo, episódios aí de coisas mais de cotidiano, nada de que eu me lembrasse, assim, de uma situação excepcional, assim, mas desses, de acessar uns sites aí complicado, eu lembro já de ter passado uns perrenguinhos aí para acessar, e a gente fala assim, poxa, é um trabalhinho difícil aí, né, da galera aí de campo de ter que acessar cada lugar, né, de ter que ir em obra com um mato gigantesco, que eu lembro que eu já cheguei aí em obra fazer medição, às vezes puxar a trena com mato, tipo assim, eu falo, cara, mas se tiver cobra aqui, gente, assim, sabe? Que você fala, meu Deus. E isso assim, poucas vezes que a gente vai, né? A gente não dá o devido ali valor, né? Mas essa galera que está em todo dia, né? Passando por isso, né? Então você vê que é umas situações aí, uns perrengues complicados que a galera passa aí, mesmo que o Juliano falou dessas condições aí precárias aí, pô, não tem um banheiro, não tem um. Você fala, meu. Você imagina como é, né? Assim, porque É, algumas situações aí complicadinhas aí. O pessoal em site, pô, distante, fora longe de cidade, longe de tudo aí, para dar ruim, né?
mas nada de uma situação tão excepcional assim, coisa cotidiano mesmo. Eu tô há 3 anos na Telecom, né? Como a gente estava conversando antes. E eu vou falar para vocês, foram 3 anos intensos, já tem história para contar já, viu? Eu fico Tem, 80% em campo, né? Meu tempo é mais ou menos 80-20 em campo. então. Então tem muita demanda, assim, muita viagem de carro, muita viagem para o estado, né? E muito acesso a locais de difícil acesso, né? Chegar em local de difícil acesso. Muitos problemas, às vezes, em relação à comunidade ou vizinhança, né? Então, tudo isso acaba ali na hora trazendo alguns transtornos, mas depois que você supera, é legal de recordar. Essa, essa semana, né, segunda e ontem, a gente fez uns eventos lá na fábrica com o pessoal de campo e pessoal estratégico das empresas, né, donos de empresa, pessoal de HS e tudo mais. E, bom, segunda-feira que foi com o pessoal de campo, as histórias eram as melhores, né? Teve um rapaz lá que falou que a gente estava falando aqui das condições ruins, né? De chegar no site, ou seja, via entrei numa comunidade, é perigoso, né? Rio de Janeiro, toda essa coisa de criminalidade, facções, enfim, ou mato, ou um morro que está todo detonado, pode capotar o carro, enfim. Mas tem um acesso à estrutura também, né? Para chegar lá em cima, né? Conseguir chegar no site. E aí, como é que eu chego lá em cima? E recentemente eu fiz uma série de postagens aí no LinkedIn sobre corrosão em torre, né? E segunda-feira o cara falou assim, Juliano, era uma torre de 70 metros. Eu estava subindo e lá perto dos 50 metros, eu subindo na escada assim, eu peguei um degrau, o E degrau saiu na saiu da mão. minha mão. Falei, Deus do céu. Eu falei, o que que você fez? Ele falou, cara, desci. Larguei, falei, mas imagina, não consegui fazer o serviço, desci e tal. E é uma coisa que, assim, é raro, mas acontece todo dia, né? E eu queria que você falasse um pouco aí, você pega esse tipo de situação, passa por você, ou você falou que faz, né, projeto de reforço também. É, A gente tem bastante, a gente recebe bastante problema, assim, de obra, assim, a maioria dos casos, assim, que a gente recebe é de casos de compartilhamento, né, porque, assim, às vezes o site está lá desde sabe Deus de quando, e aí vai entrar um novo colo, então a gente tem bastante dificuldade em relação a isso, né, às vezes a gente projeta base de novo equipamento em lugar que, de repente, mostra para a gente que está tudo certo e, de repente, tem algum problema da própria estrutura em si mesmo, já está, né, é, com danificada, então, assim, a gente tem, mas é que a TC, ela tem todo um trabalho ali, né, de zeladoria, um trabalho de acompanhamento, né, das estruturas em si, então, diminui muito aí esses probleminhas aí, né, mas quem sofre são os supervisores de campo aí, que tem essa vivência aí, mas a gente recebe sim, com certeza a gente faz parte do cotidiano da gente aí, do pessoal de projeto, receber todas olha, tá caindo, a gente tem uma galera que cuida de site crítico, né? Então a gente tem que fazer projeto site crítico, projeto projeto foi embargado, a torre está caindo, então a gente tem que fazer toda um projeto BK que a gente fala, né? Que é tirar todas as operadoras de um site, remanejar todas para um novo site. Então, a gente tem ali, às vezes, que fazer projeto com 3, 4 operadoras entrando num site, e aí tem toda esse lance aí da torre tá danificada, a torre tá caindo, a torre, então, assim, a gente tem que fazer um trabalho ali meio que rápido ali, para poder fazer toda essa tratativa logo aí. perguntas. Primeiro, vocês têm, aliás, uma que são duas e aí mais uma, então três. Vocês têm quantas pessoas de campo? Você tem a ideia? De campo, supervisor de campo, agora acho que são 24 de campo, né, espalhados aí pelo Brasil. E aí a segunda pergunta em cima dessa. Alguma mulher nesse time? Tinha há um tempo atrás, tinha a Tamires, ela integrou aí o time aí
dos supervisores. Ela ficou por um período, se eu não me engano, aí 1 ano, é, e logo foi integrada no departamento, na equipe de obras, né? E hoje ela está interno, aí cuida, tocando a obra aí com os fornecedores. Legal. A gente teve teve a Jussara, que foi que bem conhecida aí no mercado aí, com certeza bastante gente aí do grupo deve conhecê-la, porque ela já trabalha aí há bastante tempo, né? A própria Thelma mesmo, conhecidaça aí no meio da Telecom, né? Que trabalha aí. Telecom. Torres, a Jussara, ela trabalhou ela na terceiro período, né? Na equipe de manutenção, mas ela era supervisora de campo de manutenção. Hoje a gente não tem nenhuma mulher na equipe de supervisão de campo. Não, tá, tranquilo, assim, é uma coisa que é difícil ver, porque é o que a gente estava falando, as próprias Sim, condições, né? com toda É um certeza, ambiente muito masculino, né? com Que já é uma certeza. barreira. Depois, para a mulher ficar tanto tempo fora de casa assim, é mais complicado que o homem, dependendo de como ela está no momento da vida dela, né? De ser mãe, né? De ter criança em casa, o tamanho, a idade dos filhos, tudo isso a gente sabe que influencia, cara. Cada caso é um caso, tem mulheres que encaram de outra forma, tem sua rede de apoio, então, assim, não tô, Sim, nada é regra aqui. Mas o próprio fato de ir para um site e para o homem não tem banheiro, para a mulher é mais complicado ainda, a gente sabe com disso, certeza. né? Então, assim, Todos os não é um riscos, né? ramo que chama, né? Que atrai as Sim. mulheres. E por todos os riscos, acredito eu que traga também, assim, porque Também. eu acho que, assim, a gente tem site, não é todo site que você vai encontrar ali, pô, na cidade grande, pô, num bairro bom, entendeu? É muito, muito difícil até, eu acho, que E, acontecer, né? claro, A gente tem muitos sites aí em lugares remotos que é perigoso, né? Que você pega aí 1 hora de estrada de terra. Então, assim, eu acho que para uma mulher sozinha, né? Porque a gente tem todas essas condições de o supervisor de campo ir sozinho até o site, não é uma dupla, não é uma equipe, né? Então, assim, eu acho que para uma mulher toda né, eu acho um risco, né? Mas eu admiro muito, muito, de verdade, todas as mulheres que trabalham com isso, porque eu falo assim, não é fácil, toda pouca vivência que a gente tem, assim, hoje com obra, já tive muito mais, né, como eu relatei aqui, a gente vê que, assim, eu acho que justamente por eu ter passado né, ter tido essas experiências anteriores aí, eu acho que a gente dá muito mais valor, porque a gente sabe de toda essa dificuldade de uma mulher aí na parte de obras, né? Tanto por esse lado aí de, pô, impor respeito, pô, tá sem EPI, de exigir e o cara te levar a sério, porque às vezes o cara, tá bom, tá, vai lá, né? E não dá mínimo, então acho que assim, você trazer todo esse respeito e ainda ter que lidar com todas essas condições, né? De site remoto, no site não tem banheiro, não tem, o mato tá alto, tem bicho, tem, né, a torre pode estar danificada, né, então, assim, corrosão, cobra dentro de uma caixa de passagem, a gente já teve vários sites, a gente teve site que pegou fogo, vamos, corre, 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 o que aconteceu, quando a gente foi ver, era uma perereca, entrou no padrão de entrada de energia lá e pegou fogo em Fechou tudo. curto. Então, assim, são coisas que você fala assim, poxa, você imagina você lidar com tudo isso, né? E eu acho que é um trabalho aí difícil, não impossível. Eu acho que hoje em dia as mulheres estão bem porretas, eu diria, viu? Mas eu acho que ainda é uma situação difícil, assim, para a gente. A gente tem algumas limitações, eu diria. sem É dúvida. bem complicado a questão do campo. Acho que pro homem já é difícil, Sim, com para a certeza. mulher leva aí, né, exponencialmente a questão da dificuldade, né? Por N motivos, você falou muita coisa aqui em relação à questão de preconceito, a questão da própria segurança, né? Que, querendo ou não, é muito perigoso, né? A gente vive num país violento também, né? E isso preocupa muito. Sem dizer
os aspectos pessoais que tudo isso impacta, né? Porque a pessoa que vive aí no trecho, né, ela tem que abdicar muito da vida dela para poder fazer o trabalho, Com né? certeza. Então, é uma pessoa que muitas vezes não consegue ter uma rotina fixa, não consegue estudar direito, não consegue se alimentar bem, não consegue descansar direito, né? Não consegue ter uma vida social assim minimamente regrada, mais estável, né? E tudo isso vai contando, pesando na conta da pessoa, né? Do profissional que está em campo. E eu acho que no caso para a mulher isso se agrava mais. Eu acho que principalmente por questão da fragilidade quanto a esse universo tão masculino, Com certeza. preconceituoso, né? A mulher que já chega ali, ela tem assim toda a competência para estar ali e ela mesmo assim ainda tem que provar, né, Com para quem está certeza. ali, poxa, você não quer acatar o que eu estou falando só porque eu sou Sim, mulher, né? Então, realmente ver você citou várias mulheres aqui, a gente tem a Thelma como a imperatriz referência, aí da Telecom aqui para a gente também, né? Realmente é uma vitória, né? É admirável com toda ver certeza. essas pessoas assim conseguir passar muitos anos, né? Uma vida inteira na Telecom, Com né? certeza, eu acho que você E em cria até campo. uma. É o que eu falo, assim, eu acho que você, poxa, se ela com toda a sua bagagem, com toda a história que ela tem, hoje ela já alcançou um respeito ali dos homens ali, que o pessoal fala, pô, é de bater palma, uma coisa que eu acho que ela conquistou aí, demorou um tempinho para ela conquistar, e hoje você vê que hoje ela chega a ser uma referência, né, para todas as mulheres ali que estão iniciando ou já estão um tempo ali, mas ela tá 30 anos, né, que ela faz isso. Poxa, eu acho que assim, as condições não é nem difíceis, não são nem lá o trabalho em altura. Isso eu acho que não é nenhum problema, eu acho, assim, né? Eu acho que é todo esse lance É que a o gente entorno, né? comentou, é o entorno, sabe? Assim, não é tocar a obra, não é isso, entende? Não é falar com o fornecedor, não é ali, ó, ver os problemas da obra. Eu acho que é o entorno, é bem isso mesmo. É o chegar no site, ó, condições que vai ter ali no site, com o que eu vou lidar. A gente teve supervisor que já foi sequestrado, né? O Serginho não deu tempo de ele contar a história no episódio anterior, mas ele foi sequestrado. Então a gente tem situações. Poxa, mas e se é uma mulher? Sabe? O que poderia acontecer, né? Então, assim, eu acho que tem todo esses problemas, né, para lidar, né? E é realmente é um universo masculino, é uma coisa ainda, obra em si, né? Assim, quando a gente fala em obra, a gente ainda lidar, tem muitos desafios para uma mulher, assim, lidar com tudo isso, sabe? Tem muitos, a gente encontra muito problema, muita dificuldade ali na obra em si, sabe? As coisas simples, as coisas, necessidades mais básicas, como comer, como ir ao banheiro, como Com descansar, certeza. não é tão simples assim, né? Não é, não é, não Você é. A gente imagina fala assim, a no, gente hoje assim, né, assim, hoje eu trabalho com projeto, mas assim, eu já passei, já vivi um pouco disso, assim, sabe? Então assim, a gente consegue sentir, né, como que funciona esse lance da obra, sabe? Assim, então, eu acho que a gente consegue enxergar a dificuldade disso, de como que deve ser para uma mulher lidar com tudo isso e tudo mais. ambiente de escritório, né? Que você pega um homem e uma mulher com a mesma função, já não tem igualdade salarial, né? Vamos colocar assim, mesma função. O cara é engenheiro pleno um e engenheira plena um. Sim, Já muitas vezes aí não tem salário. Então, assim, numa condição mais que seria, né? Pelo menos parece ser mais fácil de resolver, que está dentro do escritório, né? E muitas vezes até a mulher pode até desenvolver um trabalho melhor, né? Mas a gente já tem essa desigualdade. Não vou entrar muito em detalhe aqui. Você imagina num ambiente desse que é bem mais hostil para os dois.
né? Não é que é só para mulher, para o homem também. Não é fácil para o homem encarar esse negócio, porque é cansativo, é longe de família, né? Passa Horas perrengue pra de caramba. viagem, né? Assim, Pois pegar é. horas e horas de viagem. É que assim, a TC ela tem uma equipe bem divididinha ali, né? A gente tem mais de um supervisor ali que toma conta de repente de determinada região, né? Então, assim, a gente tem, graças a Deus, uma equipe boa aí. Mas a gente vê empresas que tem um número muito limitado. O cara faz vistoria, tipo, nível nacional. Então, assim, o cara viaja demais. Imagina, uma mulher. Sabe, assim, igual eu comentei, minha irmã foi hunter um período, e você fala, poxa, como que é uma mulher lidar com tudo isso, né? Trocentos anos atrás, mas eu acho que hoje talvez seja um pouco pior, né? Assim, você ter que, além de, né, poxa, você tem que procurar candidato, procurar um bom lugar, ter que falar com pessoas, sabe? Negociar, então, assim. Tem todo um desafio aí. Eu acho que para uma mulher trabalhar na rua, assim, né? Num geral aí, tanto em obra quanto aí galera que é hunter. Então, assim, eu acho que eu vejo que a mulher na rua ela tem bastante desafios. É de bater palma realmente para as que conseguem lidar com isso daí. Porque Olha, eu deixei a última pergunta aqui, que vale 1 milhão, né? Você já escalou alguma torre? não escalei numa torre, não escalei. Mas quem sabe um dia, tá vendo? Sei Tem lá, vontade? não diria até o topo, tal, mas quem sabe aí chegar aí numa, sei lá, vai, não sei, uns talvez 10, não sei, hein, se eu tenho coragem. Não Não, sei, eu não acho assim, sei. se você subir 5 metros, se você subir 70, A gente fala assim, a gente tinha um pouquinho da sensação ali, quando a gente às vezes subia ali, a gente pegava uns rooftop ali, aí a gente tinha que subir umas escadas marinheiro ali, subir num rooftop, às vezes era o vento, chega que dá uma bambeada na gente, assim, você fala, cara, você imagina isso num poste que balança de verdade? Você fala que tem todo aquele, né? Você fala, meu, deve ser punk, deve ser funk. Mas nunca subi, falo, não. eu Não tive a tenho, oportunidade. Quem eu, eu, sabe? eu pergunto isso sempre porque, lógico, todo mundo quer saber, principalmente quem é de escritório, né? Quem não é a rotina da pessoa, né? Mas eu acho que é uma experiência muito válida, assim. Eu, né, por profissão, sempre tento me colocar na pior situação que o cara pode sofrer ali, até para eu entender os riscos e poder dar sugestões, né? E eu tento trazer sempre essa questão do contexto do torreiro para dentro das minhas falas, dentro dos meus treinamentos, das minhas reuniões, porque a gente pede uma coisa, né? O pessoal do escritório pede alguma coisa para o torreiro fazer, ele vai fazer. Se botar pressão nesse cara, ele vai fazer também, só que vai fazer correndo. E aí a curvinha lá do risco vai aumentando, né? Se você não dá a ferramenta que ele precisa, ele vai dar um jeito também, né? Se você não dá o treinamento que ele precisa para fazer aquilo, ele também vai dar um jeito, porque no final do dia ele precisa terminar o serviço, ele precisa levar dinheiro para casa, ele precisa dar sustento para a família e tudo mais. Então, assim, vai dar um jeito de fazer o que você está pedindo. Só que enquanto a gente não veste, né, a camisa, por isso é legal ter a experiência, né, e você já passou por diversas experiências que te deu casca, aí, como a gente falou, para várias coisas, né? Então você já tem essa sensação. Seria muito bacana você ter essa experiência assim também, né? Não que vá, ó, Com você vai subir na certeza. torre, daí você vai virar a melhor arquiteta da Telecom. Não, não é nada disso. É Tá para pronta para você, qualquer coisa, né? Já está ali, já pode. né? Se alguém faltar no serviço, já manda a Bruna. Já pode chamar a Bruna, não. Ela já subiu uma vez, agora Ah, ela sobe toda vez. ela resolve. Tá na mão dela. Não, ela já subiu. Pronto. Não, é muito bacana, assim. É legal a gente ter experiência, mas assim, eu vejo que você tem abertura com as tuas equipes, né, com o pessoal de campo, então isso é legal, né? Já que a gente não pode estar lá, né? Já que a pandemia reduziu aí às vezes que você está, acho que pelo menos manter a comunicação, manter essa proximidade, acho que já contribui bastante para o teu trabalho, né? E eu vejo que você faz aí, você fala
né? Se deixar, você fala aqui o dia inteiro, você fala com paixão da sua profissão, você fala com gosto do que você faz aí, e pensando em quem está lá na ponta, então isso é extremamente louvável, porque essa turma lá precisa, né? Eles brincam da questão da turma do ar-condicionado, porque, pô, uma coisa é você preencher um checklist no aplicativo dentro do ar-condicionado, sentado numa mesa, né? Precisa ir no banheiro, o banheiro tá ali, precisa beber água, a água tá aqui na garrafinha, né? Agora, aí para eles, né? Eles estão lá em cima preenchendo um Com formulário, certeza. como você falou, balançando com vento, com calor, fugindo de cobra. Esses dias nós tivemos aqui um evento que o cara teve que pular a cerca do alambrado na mão, assim, na unha, porque dois cachorros saíram Você da vê? propriedade do lado e vieram para cima dele. Dois pitbulls. Uhum. Mas o cara não pula. Imagina, é virar Eu petisco de falo, cachorro. eu falo muito isso, assim, para o pessoal. Eu falo assim, eu, assim, principalmente, né, posso dizer por mim, né, que a gente está no meio da relação entre o cliente e a obra, né? Porque assim, a gente quer entregar tudo que o cliente pede, né? Quer entregar um serviço, um projeto de qualidade, uma obra de qualidade, e a gente está ali, tá muitas vezes apanhando, muitas vezes ali, né? Tendo a cobrança ali do cliente, e ao mesmo tempo a gente está, né, tendo todo esse convívio aí com o pessoal de obra, todo sentindo as dores deles. Então, assim, a gente está no meio dessa relação, né? Então a gente tenta aí sanar todos os problemas de todos os lados, de ambos os lados, né? Trazer um site de qualidade, trazer uma obra de qualidade, diminuir aí todos os impactos, as dificuldades do pessoal de campo, né? A gente sabe de todas as dificuldades que eles têm, né? Então a gente procura, né, diminuir as dores aí, com o que a gente pode, e ao mesmo tempo a gente está lá tentando entregar ali o melhor ali para os nossos clientes, né? Que são as operadoras, né? E se eu disser que já passou de uma hora, hein? Sempre boas conversas passam, ó, Não voando, a gente percebe. não sente, a gente não percebe. Eu convido para mais uma hora, o que eu vou falar em uma hora? Aí, quando senta aqui e começa a conversar, fala, pô, mas eu ainda tenho isso para falar, não deu para falar tal coisa, né? Mas, gente, foi muito bacana conversar assim com alguém que De um outro tá lado, numa outra esfera, né? Não de outro lado, porque eu tive contato também, mas assim, tá numa outra esfera, gente, né? Como eu falei, pô, arquiteto, caramba, não vinha esse mundão, e ainda mais com toda a experiência, a bagagem que você trouxe aqui no bate-papo, caramba, é muito legal, né, saber que tem gente aí, tá vendo, galera? Turma do ar-condicionado também passa perrengue, tá? O pessoal sofre, independente de ser mulher ou homem, também os caras, a turma tem os desafios, né? Porque não é só agora, tá no ar-condicionado, mas tem que vir construindo aí também, igual a gente também, tem que ir, né? Degrau por degrau, a gente vai chegando lá. Bacana, gostei muito do bate-papo, né? Infelizmente, a hora passa voando, mas foi muito legal conversar com mais uma torreira sensacional. Vai ficar devendo aí uma escalada. Então vai ter que mandar vou, uma foto lá no grupo. vou Falar, mandar galera, foto. escalei! Show de bola. Parabéns aí pela tua trajetória. Muito legal ter conversado com Obrigada. você. Tá, vamos tentar marcar um só de mulheres depois, né? A gente falou de Ia fazer ser uma legal, resenha com a ia ser molecada, legal. né? Então vamos pegar aí, tentar chamar mais uma ou duas mulheres aí. Põe no teu radar aí quem você gostaria. Eu aciono lá a Thelma. E vamos fazer um bate-papo de mulheres, pessoal. Legal, Mulheres na Telecom, como é que é o negócio aí? Vamos fazer um bacana. bloco só com mulheres. Vai ser muito legal, porque é uma outra visão, né? São outros desafios, são outros perrengues. A gente falou bastante aqui, né? A questão de assédio, de preconceitos, né? E de diminuir, não ouvir, não dar a palavra, enfim, são outros perrengues que o homem não passa, né? E a gente Sim, acha que isso é normal. E não é para ser normal, não é legal, não é bom, a gente não gostaria que fizesse com a gente, então, mas infelizmente tem gente que ainda faz, né? Então,
Foi muito bacana você trazer toda a sua trajetória aí e esses desafios que você teve no meio do caminho e que você conseguiu superar, né, de alguma forma, né, lógico. E tá aí, sorriso na cara, feliz com o trabalho que faz e isso é bom demais. Isso fecha a conta, né? Então, parabéns mais uma vez. Obrigado de novo por você ter aceitado o convite. Tá? Como eu falei, esse episódio vai ao ar na próxima quarta-feira, que é dia 15 de outubro. Tá? Então, fiquem ligados. E é isso. Tem mais alguma mensagem final? Quer mandar beijo para alguém? É igual o show da Xuxa, né? Quer mandar Show beijo para da alguém? Xuxa, um beijo para minha mãe, para meu pai, principalmente para vocês. Para assistir a show da Xuxa. Eu queria agradecer a oportunidade, né? Eu falei para o Juliano, acho muito bacana, né? Ele dá voz, né, para gente que tem aí, tanto para o pessoal aí de campo, né, tem mais essa dificuldade de trazer as dificuldades deles, né? Pessoal que está no escritório, muitas vezes não enxerga essa dificuldade, a não ser que tenha vivido isso numa época, né, deles, mas trazer a gente ter a oportunidade de falar, né, e muitas vezes acho que legal essa troca também, a gente até do escritório, trazer um pouco o pessoal de campo como é que funciona o trabalho e ver que a gente nem sempre está querendo aí prejudicar, ou, pô, tá disputando minha vida, né, porque rola muito dessas coisas mesmo, aí até como o Rafael comentou aí das dificuldades aí, mas eu agradeço a oportunidade aí de vocês, de poder falar um pouquinho aí da minha trajetória aí, é um pouquinho, porque a gente se deixar vai longe aí com esse bate-papo, mas valeu, o bate-papo foi interessante, foi bem legal, gostei, e obrigada mais uma vez. A gente que agradece, já está feito o convite aí para a gente fazer mais um com mais mulheres. Então, vamos Vamos seguir. sim, vamos sim. Tá? Rafa, últimas palavras. Só agradecer a você, agradecer a Bruna aí pela participação, pelas histórias, né, pelo testemunho aí que acho que vai ser muito importante para inspirar outras pessoas também, né? E serve como referência, né? Independente, não vai para campo, não. A Telecom não é feita só de campo. A Telecom são várias pessoas que fazem parte, né? Ninguém faz tudo sozinho. Cada um representa uma parcela importante desse sistema, né? Desse campo tão importante aí para o país, né? E parabéns, Bruna, aí pela sua trajetória, assim, pela sua luta e pelo que você conseguiu até hoje, né? Acho que é muito importante, bacana, muito legal. Obrigada, Valeu, até a obrigada. próxima. Legal. Sensacional, gente. Então, pessoal, ficamos aqui por hoje. Mais um episódio aí. Eu já até perdi as contas qual episódio é. Mas segue lá a gente no nosso canal no YouTube, Fala aí Torreiro. Assista os outros episódios, tem muita coisa bacana, muitas histórias de superação engraçadas, enfim, causos aí da nossa turma de campo. Vou deixar na descrição depois o link para o nosso grupo de WhatsApp. Também, como o Rafael comentou, em mais de 1.000 pessoas aí, é só falação de telecom, segurança e coisa boa. Tá? Vou deixar também em homenagem, né, às mulheres. Nós estamos aí no Outubro Rosa, ainda, nada melhor, né? Então, Sim. e tem um grupo aí também que é o Mulheres da Telecom, já vou deixar aí também na descrição para quem quiser entrar. Nesse grupo é só mulher, não adianta. Se vier homem pedir, eu vou recusar, tá? Que é para elas poderem falar sobre o mundo delas. E que mais? E acho que é isso, né? Fica aí um abração para vocês e até o próximo episódio. Valeu!